Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com a bolsa em queda, o dólar em alta, tem muito de influência do mercado externo nisso tudo. Mas vamos lá, aqui no Brasil, 13º, a expectativa do comércio é que o 13º deve injetar 211 bilhões de reais na economia, é um alento e tanto para o comércio. A intenção de consumo recuou no mês de outubro, mas é uma comparação com setembro. Se a gente olhar outubro deste ano com outubro do ano passado, houve um avanço importante, inclusive na perspectiva de manutenção de emprego das pessoas, que é um subíndice também dessa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A perspectiva profissional, sobretudo, avançou. Esse é um destaque dessa pesquisa. A gente tem os números que chamam a atenção, sobretudo nesse aspecto. O Ibovespa em queda, o dólar terminou acima de R$ 3,70. Esses dias tinha baixado, ficado atrás dos R$ 3,70. Mas as bolsas do mundo também todas ficaram em queda hoje, as mais importantes, e isso obviamente puxou o Ibovespa também para baixo. No estúdio a gente conversa daqui a pouco com o educador financeiro Fabrício Guerato. Bom, se tem dinheiro do 13º, é bom saber como gastar e gastar bem esse dinheiro. Tudo isso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Dia de mercado de forte influência ou sob forte influência do mercado externo. Aqui no Brasil nós tivemos uma queda do Ibovespa, que na verdade foi puxada pelas bolsas do mundo que também recuaram no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, porque chama bastante atenção. A queda hoje foi de 2,24%. A 83.847 pontos. Você se lembra, dia desse a gente estava falando de uma bolsa bem acima, em torno dos 86 mil pontos, 87. A bolsa caiu bastante, caiu aqui 2,24% e aqui tem muito de impacto externo. E claro, aqui tem um pouco também de cenário eleitoral, porque hoje à noite deve ser divulgada a nova pesquisa do Datafolha para a presidência da República, o segundo turno da presidência da República. Nós já tivemos divulgação do Datafolha na semana passada. Aliás, aquela da semana passada saiu exatamente nesse horário, nós divulgamos os números aqui. Saiu do Ibope também e agora o Datafolha traz mais uma nova pesquisa nessa segunda semana, segundo turno. A eleição não é domingo que vem, é no próximo domingo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes da gente falar, por exemplo, das ações aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o Ibovespa caiu 2,24%. A Bolsa de Nova York caiu 1,27%, há pouco era esse o valor. A Nasdaq, 2,06% de queda também. A Bolsa da Alemanha, 1,07%. Londres também queda de 0,39%. E Xangai, uma queda de quase 3%, 2,94%. A Bolsa de Xangai fechou cedinho por causa do fuso horário aqui, obviamente levando-se em conta o horário de Brasília. Aqui no Brasil a gente tem aqui a seguinte situação das ações do kit eleição aqui, porque a gente pega exatamente as estatais. A Eletrobras hoje com uma queda de 3,37% a R$ 23,77. Se a gente olhar o Banco do Brasil, por exemplo, que tinha resistido dia desses até para subir, hoje caiu 1,16%. Ontem o Banco do Brasil terminou em alta, mas uma ação a R$ 39,25. E as ações da Petrobras, 2,84% a R$ 25,70. Por que dessa turbulência no mercado internacional? São várias as razões, ainda há temores com relação, por exemplo, à guerra comercial, a possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, ou seja, uma posição sempre conflitante do que diz o presidente norte-americano, Donald Trump, mas até um outro fato que, em tese, não seria econômico, não tem nada de econômico, interfere também na economia. Exatamente as investigações sobre o assassinato do jornalista saudita dentro de um consulado saudita na Turquia. Até porque isso interfere, por exemplo, nas relações da Arábia Saudita com o mundo, e o que isso pode gerar, por exemplo, de posições contrárias de países ao comércio internacional com a Arábia Saudita, que é o maior fornecedor de petróleo hoje no mundo. Aliás, o petróleo hoje terminou numa pequena queda do tipo Brent, que é justamente o petróleo que vem da Arábia Saudita. Bom, as ações da Petrobras hoje com uma queda de 2,84%, para a gente concluir os dados do mercado financeiro, a R$ 3,72, uma alta de 1,16%.
0,6%. Esse é o valor do mercado que nós temos aqui, os números do mercado nesta quinta-feira. Bom, só repetindo, nós temos uma pesquisa do Datafolha que vai ser divulgada hoje, mais à noite, por volta de 8, 9 horas da noite, mais uma pesquisa do segundo turno presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Bom, no Brasil, o comércio, na verdade, está de olho no 13º salário que começa a ser pago, já tem primeira parcela do 13º no mercado, a previsão é de mais de 200 bilhões de reais na economia. Raquel Sete está conosco em São Paulo e tem informações. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, Piotto. O 13º deve injetar mais de 211,2 bilhões de reais na economia brasileira em 2018, segundo o cálculo do DIEESE. Isso representa mais ou menos 3% do nosso PIB. O valor médio do 13º é de R$ 2.320. Cerca de 84 milhões e meio de brasileiros vão ser beneficiados. Mais da metade são trabalhadores do mercado formal e estão incluídos também aposentados e pensionistas. O total de beneficiados em 2018 é 0,6% maior do que o do ano passado. E muita gente deve usar essa renda extra para quitar dívidas, já que hoje o Brasil tem 63 milhões de inadimplentes. Muito obrigado, Raquel. Bom, falando agora sobre consumo, a intenção de consumo das famílias, uma medição feita pela Confederação Nacional do Comércio, registrou um recuo no mês de outubro, segundo essa pesquisa. Mas se a gente fizer um outro comparativo, quando a gente olha de outubro deste ano, não com setembro agora, mas com outubro do ano passado, houve avanço, ou seja, a situação econômica do país este ano é melhor do que a do ano passado. Volto de novo àquela tese que eu tenho dito com muita frequência aqui, tenho reforçado aquele meu ponto de vista. Obviamente que nós vamos crescer menos e com intensidade menor do que queríamos e do que, na verdade, as previsões davam conta no final do ano passado. Mas ainda assim nós teremos um crescimento da economia maior do que do ano passado e um segundo ano, obviamente, por conseguinte, um segundo ano de crescimento consecutivo da economia brasileira, ou seja, do PIB, o que demonstra claramente uma saída da recessão que nos afligiu tanto e trouxe índices de emprego gigantescos por erros imensos de política econômica do governo anterior nos anos de 2015 e 2016. Vamos dar uma olhadinha agora? Está aqui, a intenção de consumo das famílias, em outubro agora chegou a 86,7 pontos. Para se ter uma ideia, em outubro agora de 2017, se a gente fizer esse comparativo, a queda foi de 0,3%. Se a gente fizer esse comparativo desse momento. Mas, por exemplo, outubro de 17 de 2018, aqui é com setembro, viu? De setembro agora que houve essa queda de 0,3%, nesse comparativo. Quando a gente olha de outubro de 2017 para 2018, houve um crescimento de 11,3% nessa pontuação. Se eu fizer um outro comparativo, ou seja, qual é a nossa situação neste ano, em janeiro, por exemplo, foi exatamente o patamar mais baixo, chegou a 83,6 pontos o índice de consumo das famílias. E em março chegou a 88 pontos, ou seja, esse 86,7 pontos é um número de outubro que evidentemente pode ser muito melhorado agora em novembro, porque nós temos uma série de promoções no comércio, ou seja, com Black Friday, o dinheiro do 13º, que obviamente chama muita atenção. Mas essa pesquisa chama atenção por outros detalhes também, porque há subíndices para poder chegar a exatamente essa situação. Vamos lá. A pergunta é sobre o emprego atual. Está acima dos 100 pontos na pesquisa, chegou a 113,4 pontos. Se eu comparar com outubro do ano passado, esse índice subiu 5,6%. Perspectiva profissional, ou seja, se pergunta às pessoas qual a perspectiva profissional deles. E aqui teve um crescimento, chegou a 100,9, ou seja, está acima de 100 pontos, o que é positivo. E houve um crescimento de outubro do ano passado para este outubro de 8,3 pontos. Vamos lá. Renda atual. Esse detalhe chama atenção porque nós ainda temos um problema de renda no país. O comércio avança, mas avança de forma muito vagarosa, muito lenta, justamente porque as pessoas perderam renda, perderam emprego. O nível de desemprego ainda é muito alto, embora nós estejamos recuperando a curva do desemprego, ou seja, ela está, digamos, subindo, recuperando parte dos empregos perdidos na recessão. Mas vamos dar uma olhadinha. A percepção
percepção que as pessoas têm. E isso demonstra claramente, corroborando a tese que eu disse há pouco e que tenho dito com frequência aqui no cenário econômico, que a situação deste ano, apesar de estar longe da ideal de uma recuperação econômica, é muito melhor que a do ano passado. Para você ter uma ideia, o item renda atual cresceu 12,6% na percepção das pessoas e chegou a 102,8 pontos, se comparado a outubro do ano passado. Ou seja, a percepção de que a renda dela está melhor, ela tem mais renda esse ano, subiu 12,6%, o que demonstra claramente o que nós conseguimos ver, ou seja, apesar das dificuldades e muita gente ainda fora do mercado de trabalho, fora do mercado de consumo, porque obviamente perdeu renda, perdeu emprego, eu tenho uma situação que lentamente melhora. O problema está justamente na lentidão, na velocidade com que essa melhora pode acontecer. E aí há toda uma esperança agora justamente com a definição do quadro eleitoral de políticas econômicas que obviamente passam ali de um mandato que será de 4 anos, ou seja, o próximo presidente vai dizer quais são exatamente as diretrizes econômicas. Para terminar, o nível de consumo atual, que é de 67,8, claramente a diferença da pontuação ainda é baixa, mas mesmo assim subiu 24% se comparado ao que nós tínhamos em outubro do ano passado, o que demonstra claramente a diferença em relação aos anos que nós tivemos aqui. Bom, vamos lá. Uma boa notícia é que também está crescendo a oferta de empregos formais para pessoas com algum tipo de deficiência. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem detalhes dessa história, porque obviamente é sempre uma boa notícia a geração de emprego, ainda mais a quem tem dificuldades, ou seja, onde você tem uma condição de emprego especial. Maurício, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Piotr. A oferta de trabalho no Brasil para pessoas com deficiência no setor formal aumentou no ano passado, de acordo com dados da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. Os números mostram que 441.300 pessoas com deficiência estavam trabalhando com carteira assinada no Brasil em 2017. Ainda é pouco, porque isso representa apenas 1% do número total de empregos formais no país. Mas quando comparamos com 2016, é possível notar um avanço. Foram 22.800 novos postos de trabalho, o que representa um crescimento de 5,5%. Por lei, empresas com 100 ou mais trabalhadores precisam destinar parte das vagas para pessoas com deficiência. A inclusão é fundamental porque, de acordo com o último censo do IBGE, 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O IBGE divulgou hoje a versão 2018 do mapa de indicações geográficas, ou seja, denominações de origem que se tem de vários produtos que são produzidos em diferentes regiões do país. Aquela região demonstra claramente um talento para produzir aquele tipo de produto e o fato de se ter uma indicação geográfica, uma denominação de origem, dá ao produto um certo regramento. Esse certo regramento para poder fazer com aquela marca, a marca daquela região, por exemplo, fazer um tipo de queijo de Minas, só para se ter uma ideia, ou um vinho, por exemplo, do Vale dos Vinhedos, há um regramento que o produtor tem que seguir e, uma vez seguindo o regramento, isso passa ao mercado uma ideia de qualidade, de garantia de qualidade lá na frente, ou seja, é uma agregação de valor para o produto. Vinhos, por exemplo, tem denominação de origem com muita frequência. Queijos na França tem denominação de origem dependendo da região. E isso, obviamente, agrega um valor, porque se determinado vinho, determinado produto de uma região fica famoso e tem aquela marca, a marca de denominação de origem, isso agrega valor e, obviamente, chama o consumo e o consumidor está disposto a pagar mais por um produto que tem qualidade reconhecida. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o mapa do IBGE. A gente pegou do IBGE, para você ter uma ideia, o mapa das indicações geográficas de 2018 e a gente vê praticamente no país inteiro aqui diferentes produtos que são produzidos em regiões diferentes, com características especiais, regramento especial e que podem usar a marca, por exemplo, denominação de origem, uma DO. No mundo dos vinhos chama-se DO. Vamos dar uma olhadinha. Aqui em Vitória, por exemplo, na região de Vitória, é panela de barro. São Paulo tem denominação de origem para regiões de café. Santa Catarina de vinho branco aqui embaixo. No Rio Grande do Sul nós temos para vinhos a denominação de origem do Vale dos Vinhedos, por exemplo. E também tem de couro no Rio Grande do Sul. Fortaleza, lá aqui, olha, um pouco mais em cima aqui. Nós temos aqui no Ceará Camarões. No Piauí nós temos Pedra Preciosa,
para você ter uma ideia, tem denominação de origem para pedra preciosa. No Rio Grande do Norte, melão, que nós conhecemos da feira, diga-se de passagem. Maceió tem bordado. Na Bahia, cachaça. Minas Gerais, que também tem cachaça. Minas, por exemplo, tem queijo. Especificamente uma denominação de origem específica para queijo daqui. Mas aqui dá uma ideia, a gente percebe que os selos são muito pequenos aqui, mas dá uma ideia de o quanto isso também avança. E é detalhe nessa história que é importante avançar isso aqui de determinar denominações de origem, indicações geográficas típicas pelo país, porque isso é uma agregação de valor, é um incremento de qualidade, de regramento para o produtor, ou seja, você tem uma segurança para produzir com determinadas regras e que isso passa a ter uma aceitação maior no mercado, tanto interno quanto externo, ou seja, é vender produto com maior valor agregado. E isso, obviamente, desenvolve tanto a indústria local quanto a imagem do país. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o educador financeiro Fabrício Guerato. A gente falou que tem dinheiro do 13º aí, tem muita preocupação em relação ao consumo e tem as contas do final do ano, aliás, tem os gastos do final do ano e as contas do começo do ano. Tudo isso a gente conversa daqui a pouco com o Guerato, logo depois do intervalo, aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico, eu informei há pouco, no bloco anterior, que há uma perspectiva do comércio. Para se ter uma ideia, que nós teremos agora, nesses últimos meses, pouco mais de 211 bilhões de reais do 13º, ou seja, é um incremento de tanto para o comércio, para pagar a conta, enfim, essas coisas todas. Até porque nós temos as despesas do final do ano e tem as contas do começo do ano. O Fabrício Guerato está conosco, educador financeiro. Guerato, bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Escuta, obviamente que o 13º é um convite ao gasto, porque as pessoas, nós temos demanda reprimida para tudo nesse país. Já cheguei a essa conclusão. Mas, obviamente, eu tenho mostrado as pesquisas também, isso chama atenção, as pessoas têm usado dinheiro para pagar dívida. Boa parte do dinheiro extra que as pessoas recebem, seja com liberação do PIS, seja lá atrás com as contas inativas, com as contas do Fundo de Garantia, e em relação também agora ao 13º, as pessoas, parte daqui, elas vão tentar resolver a vida e pagar as contas. Como é que faz para fazer uma conta ideal e chegar bem no final do ano, com fôlego para as contas do começo do ano, Guerato? Não, você fez um comentário perfeito. O problema é que o brasileiro não é quando entra o 13º que ele começa a consumir, começa a gastar, começa a se endividar, né? A parcela cabe no meu bolso, né? O brasileiro se acostumou a viver com isso. Se a parcela cabe no bolso, vamos fazer uma dívida, não tem problema nenhum. Então, o brasileiro não se endivida quando ele tem o 13º. Ele se endivida quando ele tem dinheiro, ele se endivida quando ele não tem dinheiro. Esse é o brasileiro. E agora começaram a ter uma educação financeira forçada. Então, não é que ele entendeu como guardar dinheiro, como investir dinheiro. É que o cerco está apertando. Então, por exemplo, agora o governo, né, não permite mais que o juro do cartão de crédito, você comece a deixar uma fatura, paga somente o mínimo, deixa a segunda fatura, paga mais o mínimo. Agora, você não pagou a primeira, acabou, não tem mais rotativo ali do cartão de crédito. Ele pode usar o cartão também. Exatamente. Então, foi uma educação financeira forçada. É igual, por exemplo, uma multa de trânsito. Olha, você não pode parar nesse lugar. Mas você para, aí você toma uma multa, você aprende forçadamente. Então, o brasileiro não está se educando, ele está sendo forçado a se educar. Agora, voltando à sua pergunta, como que faz, né, para o brasileiro... Mas me permita voltar só à questão comportamental. Certo. Nós tivemos uma época de consumo muito alto, coisa de 10 anos atrás, as pessoas estavam comprando, se endividando, comprando carro. O ticket médio de endividamento lá atrás era alto, as pessoas estavam comprando carro. Sim. Agora, o ticket médio de endividamento, de inadimplência, é baixo. Em alguns casos, boa parte ali, uma média importante, é muito baixa, é abaixo de R$1.000. Ou seja, é gente que perdeu renda, não deu um passo maior do que a perna, não gastou o que não devia, mas perdeu renda e, obviamente, ela teve que fazer as dívidas porque ela tem que pagar o dia a dia da vida dela. Ou seja, tinha muita inadimplência em conta de luz, conta de gás, conta de condomínio, ou seja, escola de filho, tenta maneirar ali, mas chega uma hora que tem problema também. Eu não tive ali também uma consciência das pessoas. As pessoas já não estavam gastando mais. Elas, obviamente, chegam uma hora que elas têm que ficar endividadas, porque, e claro, o cartão de crédito é o que está mais à mão, ela vai lá e paga no cartão. Então, mas mesmo esse endividamento posterior, vamos dizer assim, ela perdeu o emprego e se endivida. E esse problema já é da falta de educação financeira, porque lá atrás ela já deveria ter guardado, ter o seu colchão, a sua reserva de emergência, justamente para ter pelo menos 1 ano de despesas pagas, dependente dela ter um emprego ou não. 1 ano você acha que é o suficiente?
Eu acho que é o mínimo. Eu não acho que é o suficiente, eu acho que é o mínimo. Porque eu tenho uma média de desemprego de boa parte nos números que a gente divulga aqui, que a pessoa fica 18 meses empregada, de média. Então, eu tenho um grupo que fica 24 meses, fica 36 meses, ou seja, não tem reserva financeira que resista aos solavancos da economia do Brasil. Então, mas quando a gente fala de reserva financeira, de colchão ou de reserva de emergência, que é aquela emergencial, é justamente o seguinte... O meu planejamento patrimonial é diferente do seu, que é diferente de quem está aqui no estúdio e de quem está em casa. Cada um tem um planejamento financeiro específico. Porque eu, por exemplo, tenho 34 anos, sou solteiro, enfim. Outra pessoa tem 20 anos, mora com os pais e etc. Então, mas tem alguns conceitos que são básicos. Qual que é o primeiro? Você tem que ter 1 ano do seu custo de vida pago, ou seja, você tem que ter uma reserva de 1 ano. Essa reserva pode ficar no investimento, pode ser até a poupança, apesar de agora a poupança ser a vilã, pode ser até a poupança, porque ela tem uma liquidez, né? Então você consegue resgatar rapidamente e ela não tem volatilidade, né? Ela rende pouco, mas rende. Então você deixa. Fora isso, você tem que fazer o seu planejamento financeiro, que aí você começar a juntar de riquezas e dividir em cestos. Então não é que você tem 1 ano e chega. Em aplicações, digamos, mais rentáveis, com risco maior e possibilidade de ganhar, mas além este ano que está numa aplicação conservadora e com liquidez muito alta. Que poupança, eu também concordo com você, não consigo entender por que as pessoas demonizam a poupança, dependendo de quanto dinheiro você tem e qual a sua condição, a poupança é um baita do investimento. Sim. Inclusive ferramenta de educação financeira, que você está guardando ali. Com certeza. Se não existisse a poupança, muita gente não ia guardar nem R$1. Porque a poupança é algo simples. Eu sei, é só colocar na poupança, eu vou no caixa eletrônico, eu saco, é simples. Quando se fala agora que está na moda, né, o Tesouro Direto também virou a solução do mundo, né? As pessoas mal sabem o que é o Tesouro Direto. Elas acham que vão lá no banco e compram um Tesouro Direto. É a mesma coisa que você ir no supermercado e falar, quero uma bebida. Mas que bebida você quer? O Tesouro Direto é a mesma coisa. Tem diversos títulos, né, atrelados à inflação, à taxa de juros, pré-fixado, enfim, com diversos vencimentos. Então, assim, a poupança ainda tem o seu papel. É um ótimo investimento? Não, não é um ótimo investimento. Mas ainda tem o seu papel na educação financeira. Se ela deixar de existir amanhã, pode ter certeza que muita gente vai deixar de guardar dinheiro. Grato, você acha que muito pouca gente faz gasto de final de ano agora, olhando para as contas do começo do ano que vem, que é volta do IPTU, para quem tem carro, IPVA, o aumento, por exemplo, para quem paga escola particular dos filhos, tem sempre um aumento em janeiro que ele tem que pagar. Sim. Se não for em janeiro, ele paga em fevereiro, alguma coisa assim. Você acha que muito pouca gente faz esta conta? Com certeza absoluta, Piotr. A pessoa recebeu o dinheiro, como que alguns conceitos, como ele falei, são básicos, né? A gente também cresceu, eu, por exemplo, cresci, olha, sobrou um dinheiro, guarda. Esse é um conceito totalmente errado. O primeiro dinheiro que entra é o que você guarda e você vive com o resto. Então, por exemplo, você ganhou R$1.000 e você estabeleceu como meta que 10% você vai guardar, R$100. Então, caiu na sua conta R$1.000, R$100 você primeiro já separa. Tira 100 do bolo. Então você tem 900 para viver, ou 950, 800, enfim, você vai delimitar qual vai ser o seu objetivo. Mas o primeiro dinheiro é o que você guarda. Isso vale para a pessoa de classe E, D, F, A, B, não importa. O primeiro dinheiro é o que você guarda. Por exemplo, eu conheço pessoas que ganham R$150 mil por mês e vivem endividados e não conseguem guardar dinheiro. Então, independe de classe social. E do montante que ganha. Independe do montante que ganha. Não é salário alto que tira você da dívida. Não. É comportamento diferenciado. Comportamento diferenciado. Claro, um salário alto tem poder de ajudar Facilita. mais se você já tiver uma boa formação. E tem um outro conceito também que é básico, independente de quanto você ganha. O seu custo de vida, o seu padrão de vida não pode subir proporcionalmente a quanto subiu a sua remuneração. Uhum. Então, vamos supor, eu tenho um emprego, eu ganho um salário mínimo, né? Quase R$1.000. Eu tenho lá o meu emprego. Aí eu comecei a vender aqueles cosméticos de porta em porta e ganhei mais R$1.000. Então, eu estou com R$2.000 por mês. Eu tinha, então, um padrão de vida de R$1.000 e comecei a ganhar 2. Só que o meu padrão de vida não pode subir igual. Porque você não tem nenhuma reserva, você não vai fazer... Exatamente, o padrão de vida tem que subir menos do que quanto eu estou ganhando a mais. Querato, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, viu, Pedro? Fabrício Gerato conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.